Então, boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à quinta edição do Seminário Latino-Americano de Água e Gênero. Me chamo Grace, sou aluna do curso de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto e durante essa tarde, como mestre de cerimônia, irei conduzir o webinário juntamente com toda a equipe da coordenação do evento. Este evento tem como objetivo discutir questões que articulam temas de investigação e incidência no campo dos recursos hídricos na América Latina, tendo como eixo do debate a relevância de uma perspectiva de gênero inclusiva, baseada nos direitos humanos e na gestão integrada da água. Este projeto é uma idealização da pesquisadora Vera Guarda, da UFOP, Denise Soares, do IMTA, Fernanda Matos, da UFMG e Daniela Nogueira, da UNB, com apoio do Programa Hidrológico Intergovernamental para a América Latina e Caribe, juntamente com seu grupo de trabalho Água e Educação, CONAMEX-FI, Agência Nacional das Águas, Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental da UFOP e Cátedra Unesco da UFOP, Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB e o Núcleo de Estudos Organizacionais de Sociedade da UFMG. Nesta quinta edição, a palestra A Criação do Comitê Pró-Equidade de Gênero da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Desafios e Perspectivas, será ministrada pela mestre Consuelo Marra e mediada pela doutora Daniela Nogueira. Consuelo é geóloga, especialista em políticas públicas pela ENAP e mestre em gestão e regulamentação de recursos hídricos. Tem larga experiência na área ambiental com trabalhos de avaliação de impactos ambientais entre 1991 e 2001. Trabalhou nos Ministérios do Meio Ambiente das cidades e no IBAMA. Desde 2012, trabalha como especialista em regulamentação de recursos hídricos e saneamento básico na ANA, no Programa Produtor de Água, e desde 2016 integra o Comitê Pró-Equidade de Gênero da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Daniela Nogueira é pesquisadora sênior no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, CDS-UNB. Professora do mestrado em rede Prof. Água, pós-doutora em Segurança Hídrica e Mudanças Climáticas com perspectiva de gênero, doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, com estágio doutoral pela Universidade de Paris 8, mestre em Ciências Políticas, ênfase na gestão participativa de recursos hídricos por meio de comitês de bacias hidrográficas pela Universidade de Brasília. Lembrando a todos que será aberto um momento de interação entre os convidados e palestrantes ao fim da palestra. Para participar, basta escrever sua pergunta ou comentário no chat. Ao final da palestra da Consuelo, aqueles que desejarem abrir seu microfone para interagir diretamente com a palestrante serão mais que bem-vindos. Agora eu passo a palavra à mediadora, Daniela Nogueira. Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É uma grande honra para nós estarmos aqui mais uma vez, né? Como a Grace disse, essa é a nossa quinta edição do Seminário Latino-Americano de Água e Gênero. E dessa vez vamos contar aí, né, com a honra, com o prazer de receber a Consuelo Marra, que já foi apresentada. Então, para mim é uma grande felicidade, Consuelo, ter você conosco. Não vou me conter, vou dizer que Consuelo foi minha orientanda no mestrado, então é um prazer ainda maior. E gostaria de ressaltar, né, destacar aí o papel da Consuelo no fortalecimento dessa agenda de água e gênero do Brasil, da América Latina, né, e também levando essa agenda, né, para uma troca de experiências aí muito fecunda com a comunidade de países de língua portuguesa. E vou fazer propaganda, né, do seminário internacional que aconteceu semana passada, organizado pela ANA. A Consuelo esteve à frente, né, dele, junto comigo, e a Fernanda também foi uma das nossas palestrantes. Temos a gravação do seminário, né, Consuelo? E vale a pena aí assistir, que foi realmente assim, bastante interessante, bastante provocativo aí, né, com várias contribuições. Bom, sem mais delongas, né, uma vez que a Consuelo já foi apresentada, eu passo a palavra para você,
Consuelo, né, para fazer sua exposição, trazendo aí a experiência, né, da criação e da consolidação do Comitê Pro Equidade de Gênero da Agência Nacional de Águas, diga-se de passagem, que até onde conhecemos é a única agência nacional de águas, né, no mundo que tem um Comitê Pro Equidade de Gênero. Então, essa é uma ação muito relevante, que tem trazido resultados bastante fecundos mesmo, né, para a consolidação de todo esse movimento. Por favor, Consuelo. Eu queria agradecer aí as palavras da Daniela, agradecer aí o convite para estar aqui, para a gente poder conversar sobre esse assunto. A gente tem uma demanda bem interessante para contar essa história, né? Muita gente nos procura para fazer uma reunião, coisa parecida, porque querem saber como que foi o processo, né? E o que é esse comitê de gênero, o que ele faz, como diz o outro, para que ele serve, né? E é sempre assim muito gratificante a gente poder contar essa história, principalmente porque a gente tem indicadores bons de que o trabalho está realmente surtindo algum efeito, né? Óbvio que ainda temos um longo caminho pela frente, e o melhor seria que não existisse, né? O melhor seria que não tivesse necessidade disso, né? Mas eu acho que, por enquanto, todos os indicadores demonstram que precisa, que é importante, e a gente tem tentado, na medida do possível, fazer a nossa parte, né? Eu vou passar uma apresentação, e à medida que eu for falando, ele vai seguir mais quase que como um guia para essa nossa conversa, né? E depois, obviamente, eu vou estar à disposição de todos para a gente poder responder as perguntas e tal. Vamos ver se eu não vou apanhar. Se eu apanhar, vocês me ajudem, por favor. Já está aqui. Coloca só no modo tela cheia. Eu estou tentando aqui. Está passando agora? Ainda não. Ainda Só não? tá aparecendo, né? Não, eu sei, mas está aí a primeira folha, criação do Sim. comitê, tá? Sim. Se eu apertar, passou? Passa, mas não está em tela cheia ainda. Não tá, para mim tá. Estranho. Tá em modo apresentação? Não. Não. Gente, como é que será que acontece, hein? Vocês não estão Na sua escolha, pode parar de compartilhar, e aí quando você for escolher, você escolhe inicialmente o modo tela cheia, lá naquela primeira etapa. Não seria esse, né? Vamos ver aqui se vai. Esse agora tá? Isso, perfeito. Agora foi, né? Uhum. Beleza, gente. Então, vou contar para vocês hoje, nessa nossa tarde aí, como é que foi essa questão da criação do comitê, os desafios, né, todos que nós enfrentamos e imaginamos que enfrentaremos, e também as nossas perspectivas de atuação. Bom, a história toda do comitê, que a gente chama de CEPEG, né, Comitê Pro Equidade de Gênero, começou em 2016, em uma reunião a partir de uma decisão da diretoria da ANA, principalmente uma reunião entre a nossa diretora Gisela Foratini e o diretor Vicente Andreu. À época, eles perceberam a necessidade de trazer essa temática essa temática de gênero, né, para a gestão de recursos hídricos, por N evidências e nível mundial, né, da necessidade de se trabalhar essa perspectiva, né? E início de 2016 foi feita uma reunião
e se criou uma comissão. Essa comissão era a comissão pró-comitê, né? Foi uma comissão responsável por fazer todas as tratativas internas na agência de forma a propor uma portaria para criando esse comitê. Isso aí foi um processo árduo, não foi fácil, foi muito difícil, muito complicado, várias questões internas, inclusive um tanto quanto ideológicas, né, que fez com que isso demorasse praticamente um ano para ficar pronto, né, essa portaria. Ela saiu em dezembro, foi um ano de idas e vindas. Cada parágrafo dessa portaria é a 326 de 2016, está aí uma foto dela, quem quiser depois pode mandar um e-mail que a gente manda a portaria e tal. Mas foi um processo bem complicado, mas a gente conseguiu, principalmente porque a gente tinha muito apoio da diretoria da ANA. Tá? E essa aí, se fosse uma iniciativa puramente dos servidores ou coisa parecida, eu acho que não teria acontecido. A gente começou muito ambicioso nessa portaria, queríamos tomar decisões, fazer coisas e tal, e aos poucos fomos, eu digo nós, porque eu integrava também essa comissão, né? E aos poucos fomos entendendo e negociando e pactuando as diversas atribuições, as diversas formas de atuação e tal do comitê, e chegamos, por fim, a essa portaria, né, onde estabelece que somos 13 componentes. Essa portaria prevê a participação dos servidores, dos colaboradores da ANA, mas também dos terceirizados. Esse foi um ponto que teve muito embate e ainda tem, por questões de direito, principalmente trabalhista, né? Porque a gente insistiu que a portaria, por ser uma questão de gênero e água, que são coisas universais, digamos assim, né? Ainda mais num modelo inclusivo, participativo, como é a nossa legislação de água, não caberia fazer essa distinção. A portaria saiu dessa forma, prevendo a participação dos terceirizados, mas na prática, infelizmente, nós não conseguimos levar muito adiante isso, porque esbarramos mesmo com questões de procuradoria e até hoje a gente não conseguiu vencer isso. Então, isso aí foi uma coisa bem complicada e ainda existe, e a gente tenta o máximo possível não reverter, porque a gente entende que é uma conquista, né? E a gente procura um melhor momento para tentar resolver essa questão, digamos assim, trabalhista, em vez de mudar a nossa portaria, tentar mudar um entendimento, por exemplo, de uma procuradoria ou coisa parecida, né? Todos nós trabalhamos de forma voluntária, tá? Isso aí foi uma conquista que também teve digamos assim, a obrigatoriedade das chefias liberarem a gente para ter pelo menos uma reunião por mês, uma reunião ordinária. Então, assim, por mais que você tenha problemas, acúmulo de trabalho e tal, a chefia não pode simplesmente falar, você não pode ir porque isso ou aquilo. Se ele impedir a pessoa de participar, ele tem que justificar. Entendeu? Então, assim, nós temos por portaria, digamos assim, apoio, né, da ANA para que a gente participe disso. A gente, em 2018, você vê, nós fomos criados em 2016, em 2018 a gente foi reconhecido como um exemplo de ouro pela GWP, né, a criação do comitê e tudo. Bom, eu vou dar uma invertida um pouquinho aqui, só para esclarecer que em 2016 saiu a portaria, 2017 a gente teve uma oficina, né? Foi a oficina latino-americana de água e gênero,
que nos trouxe muito subsídio para estruturar o trabalho, né? Os nossos planos de trabalho estão estruturados muito em cima dos resultados que vieram daquela oficina. E, em cima disso, a gente traçou aí 4 eixos de atuação, né? Um de diagnóstico, que é realmente saber quem somos, quantos somos, onde estamos, o que fazemos, né? Sempre desagregado por gênero. Essa parte a gente vem construindo, e são 2 coisas, né? A gente fazer esse diagnóstico e divulgar essas informações. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, conversar com vocês, para mim, eu estou meio que trabalhando nesse aspecto, porque eu tenho informações, eu divulgo para as pessoas, a gente publica, né? Estamos publicando aí junto com a Fernanda no livro, publicamos agora, o Leandro apresentou ontem um artigo no seminário da ABR Hidro, né? Então, assim, a gente tem feito o máximo possível de divulgação dessas informações, além de constar nos nossos relatórios de gestão, o próprio relatório de conjuntura, né? Que a gente foi um golaço, que a gente conseguiu emplacar que essas informações desmembradas, não só por gênero, mas por outras condicionantes socioeconômicas, também começassem a aparecer no relatório de conjuntura, né? Então, esse aspecto de diagnóstico, o da capacitação, que tem dois públicos, digamos assim, né? Que é uma capacitação nossa, da equipe do CEPEG, né, que a gente precisa saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, com essas questões, então a gente precisa estar sempre antenado, se capacitando, e também fazer capacitação para o público externo, né? A gente teve cursos presenciais, semipresenciais, existe um curso EAD aí disponível na plataforma da ANA, sempre que a gente descobre algum trabalho, algum seminário, alguma coisa nesse sentido que trabalha esse tema, a gente procura participar, procura indicar pessoas para participar, divulgar também, né? Que é essa parte da capacitação. Daniela sempre foi nossa super parceira nesse eixo, né, Daniela? Ela deu cursos e tudo mais. Tem a parte de sensibilização e internalização, que é a gente mostrar as diferenças, né, nos nossos ambientes de trabalho e as próprias diferenças mesmo dessas questões de gênero, de comportamento, o quanto isso afeta as pessoas, o quanto isso afeta o ambiente de trabalho, o quanto isso afeta a própria produção e produtividade das pessoas, dos parceiros, dos colegas de trabalho, né? Então, a gente tem algumas ações nesse sentido. E também a questão de atividades finalísticas, né? Quando a gente tenta entrar com a perspectiva de gênero nas atividades da ANA, por exemplo, quando você pega um setor de compras, por exemplo, e mostra para eles que existem diferenças, né, e que você precisa, de certa forma, explicitar isso na sua aquisição de papel higiênico, por exemplo, né? Mulheres e homens têm demandas distintas em relação a, por exemplo, um papel higiênico. Então, são coisas que a gente vai fazendo no dia a dia. Roupa do pessoal da limpeza, que era uma camiseta branca fina, e a gente sentia claramente que tanto homens quanto mulheres ficavam incomodadas com aquela, principalmente as mulheres, né? Em especial com a transparência da roupa. Então, aí a gente vai ali, tenta conversar com o pessoal que contrata as empresas ou coisa parecida para mudar um pouco essas visões, né? Então, são questões que a gente faz internamente, né? Essa aí eu já dei uma adiantada, né? Então, são alguns golaços. A gente teve o trabalho que foi desenvolvido e publicado aí
pela Fernanda e pela equipe, né, foi o ano passado, se não me engano, com os dados desmembrados também, já por gênero, entre outras coisas, dos órgãos gestores e conselhos e comitês de bacia desmembrado por gênero, todas essas informações, né? Essa parte de diagnóstico, ela foi, quando eu fui ao Tajiquistão, lá para um evento que teve lá, da década da água, né? Uma das coisas que a gente se comprometeu a trazer no próximo evento daquele, que teria acontecido o ano passado, foi já um pouco desses dados. Esse foi um compromisso que a gente assumiu e a gente hoje tem condição de ir lá e mostrar que nós realmente conseguimos evoluir nisso daí. Nós já temos várias informações desmembradas por gênero nas questões de gestão de recursos hídricos no Brasil, né? Assim, os dados existem, os dados estão sendo divulgados. Eu acho que a próxima etapa nessa questão é o que fazer diante disso, né? Não só o que fazer no sentido de manter esses levantamentos, atualização dessas informações, vamos inserir isso em política, vamos inserir isso em rotinas de trabalho, o que nós vamos fazer com isso, e qual o uso que vai ser feito dessa informação, né? Eu acho que isso aí é o que se espera, né? Aí a gente tem algumas informações, só para ilustrar, né? No relatório de gestão da ANA em 2018, nós tínhamos 142 mulheres e 236 homens trabalhando na ANA, né? Em 2021, já eram 106 mulheres e 185 homens, mas isso aí é apenas especialista em regulação. A gente colocou isso aí, só os especialistas, porque a gente queria tirar a gente tirou disso daí os que não eram servidores efetivos, né, só para mostrar um outro corte, né, que é o quanto de cada especialidade a gente tem na casa, né? Então, 68%, por exemplo, dos servidores da ANA são especialistas em recursos hídricos. Então, a gente começa a fazer vários cortes, né? E aqui a gente traz um outro corte também atualizado agora, em 2021, de quantos homens e quantas mulheres nós temos ocupando cargos na ANA, né? Tirando talvez os coordenadores gerais, setoriais e assessores, que é equilibrado, né? Eu diria, o resto tudo é a grande maioria de homens. Tudo bem que isso também reflete, em alguma medida, que a maior parte dos servidores também são homens, né? Então, de certa forma, uma coisa meio que reflete a outra, né? A gente tem bem mais homens do que mulheres, mas esses são os números. A gente não está fazendo digamos assim, muito juízo de valor. Os números são esses, agora a gente precisa se debruçar em cima deles e ver o que eles estão nos contando, né? Também na participação da mulher no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, esses são dados que foram informações voluntárias, o pessoal do Progestão solicitou os estados, as informações, e eles mandaram as informações, não tem nenhuma exigência. Mandou quem quis, quem pôde, quem teve interesse, quem não teve, não mandou. Em 2019, quando a gente fez o primeiro levantamento, nós tivemos 3 estados que não responderam, e agora, em 2021, até semana passada, todos tinham respondido, menos 2, né? Piauí e acho que Rondônia, né? Bom,
E em 2019 nós tínhamos, e essa realidade não mudou muita coisa, esse gráficozinho de pizza aqui ainda nós temos que atualizar, esse dado é de 2019, 75% dos dirigentes eram homens e 25% mulheres. E aqui nós temos um gráfico de como está cada estado comparando 2019 com 2021. Aqui a gente já tem como fazer, digamos assim, o primeiro comparativo, né? Em 2 anos, o que mudou. Não sei se mudou muita coisa. Aparentemente, num primeiro olhar assim de gráfico, não teve muita alteração. Em alguns lugares se avançou um pouco no equilíbrio, em alguns lugares se teve essa parte mais escura em cima do gráfico, são mulheres que ocupam cargo de direção, né? Também tem alguma oscilação, uns aumentaram, outros diminuíram, mas eu acho que no geral fica mais ou menos a mesma coisa. Esses trabalhos, esses números chegaram agora para a gente, é a primeira vez que eles estão sendo apresentados, esse dado de 2021 aí é inédito, tá? É a primeira vez que nós estamos apresentando ele, ainda nem tivemos muito tempo de debruçar em cima desses números, mas o faremos em breve, e na primeira oportunidade que tiver, a gente já vai começar a divulgar isso daí, tá? Aqui o resultado, né, do trabalho da Fernanda aí também sobre essas diferenças, né, dos comitês, ou seja, são dados que estão sendo produzidos, né? A gente dados produzidos diretamente pela ANA, dados produzidos por parceiros ou por estudos, a gente sabe que tem outros estudos produzindo informação também, né? E a gente procura sempre que pode ir atrás e incorporar essas informações, né? Nós temos o eixo da capacitação, que eu já falei, inclusive a Daniela, nossa grande parceira aí, né? Temos cursos que foram presenciais, tem muito material elaborado, né? Tem os cursos semipresenciais também, que foi excelente. E também temos o curso EAD disponível na plataforma da ANA o tempo todo, e provavelmente a gente deve avançar para alguma outra estrutura de capacitação também nesse tema. Provavelmente no próximo ano a gente deve mexer em alguma coisa nesse sentido, né? Como eu disse, o trabalho nosso é voluntário, então a gente tem toda a nossa carga de trabalho normal do nosso setor, e ainda toca essa agenda, né? E aí a gente só consegue fazer meio que uma coisa de cada vez, né? Mas capacitação, a gente tem uma grande parceira no setor de capacitação, que é a Renata, a coordenadora de lá, ela é muito antenada nisso, muito ligada. A gente coloca alguns desafios, né, que é nessa parte que a gente fala de internalização, e um dos desafios, digamos assim, que eu passei para a Renata, recente, meio em off, digamos assim, foi da gente começar realmente nos nossos capacitações presenciais, abrir espaço para as mães, né, para as que está amamentando, que tem criança pequena, abrir alguma estrutura de apoio para que essas mulheres possam participar. Não sei como que isso vai ser, não sei se vai acontecer, mas aos poucos a gente vai soltando um desafio aqui, outro ali, e vai começando a construir isso. Hoje, por exemplo, o setor de capacitação já tem nas suas estatísticas quantos homens e quantas mulheres estão fazendo os cursos. Uma coisa que não tinha, agora já tem. Então, essa vai ser uma informação que em breve a gente já vai estar começando a disponibilizar também. Quantos homens e quantas mulheres participam das ações de capacitação da ANA.
Tá? Esse aí já é mais um que a gente vai cutucando daqui, cutucando dali, mostrando a importância dessas informações desmembradas por gênero, e elas vão começando a aparecer. Né? Já temos progestão de parceiro, já temos a capacitação de parceiro, e o SPR com conjuntura de parceiro, e aos poucos a gente vai internalizando cada vez mais. Né? Uma das coisas que a gente faz também a questão do resgate do Dia Internacional da Mulher como dia de luta, dia de questionar, dia de trazer as questões das mulheres, né, para a mesa de debate. A gente tem conseguido fazer isso, a gente trabalhou muito a questão psicológica mesmo, e o que a pandemia provocou, né, nas mulheres, dupla, tripla jornada de trabalho, o quanto isso estava afetando o psicológico das mulheres. Foi o ano passado, o ano passado não, esse ano, a gente fez isso e foi bem bacana, foi uma roda de conversa bem legal, assim, com as servidoras mesmo da ANA. Então tem algumas coisas muito interessantes. A parte de violência, a gente trabalhou com um ímãzinho, esses ímãs de geladeira no tamanho de um cartão desses cartão de visita, mas era um ímã de geladeira que tinha todos os números de referência, né, para as questões de violência contra as mulheres, e a gente fez uma coisa interessante. Eu gosto de relatar isso porque eu acho que isso é muito legal, que foi uma distribuição voluntária. A gente deixou nas portarias dos prédios, eu não sei se vocês conhecem, mas o prédio de lá da ANA são vários blocos, né, num campus, e nas portarias de cada um desses blocos a gente deixou uma determinada quantidade desses ímãs e fizemos uma divulgação na nossa rede interna falando que esses ímãs estavam lá e que quem quisesse que pegasse. Aí podia colocar na bolsa, na geladeira de casa, no computador, aonde quisesse. Levasse consigo e entregasse para alguém que de repente pudesse estar passando por uma situação onde esse tipo de informação fosse importante. E foi muita surpresa nossa que a gente falou: a gente precisa ver para repor os ímãs, né? Para ver se está tendo saída os ímãs. Foi uma coisa de, sei lá, um mês no máximo depois. E nos surpreendemos porque os ímãs tinham acabado. Levaram todos, se não me engano, acho que a gente fez 500 ímãs, e tinham acabado, o pessoal levou. E o que a gente fala, acho que talvez tenha sido um dos melhores investimentos que a gente já fez, porque se um ímã desse fez a diferença para uma única mulher, ele já foi talvez a melhor ação que eu, por exemplo, tenha feito na minha vida. Mas assim, e uma outra coisa bem legal, que teve uma aceitação enorme dentro da ANA e fora da ANA, é esses prismazinhos que estão aí, são prismas de pôr em cima da mesa de reunião. A gente simplesmente, um dia, as pessoas chegaram nas suas salas de reunião e estava lá esse prisma em cima da mesa. Ninguém falou nada, não teve divulgação, não teve propaganda, não teve anúncio, não teve nada. A gente passou e colocou esses prismas em cima da mesa, e a repercussão foi grande, muito retorno, tanto de homens quanto de mulheres, os homens falando: olha aqui, olha, você não está me ouvindo, e mostrava o prisma, né? Você devia prestar atenção nesse prisma e pensar se você não poderia mudar a sua opinião e tal. Então, esse prisma teve muita aceitação. A gente fez ele em preto e branco para mostrar que, olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, de homem e mulher, ou coisa parecida, é 50-50 mesmo, ele vale para todo mundo, mas tem certas coisas que a gente precisa chamar atenção. E aí foi aonde a gente simplesmente colocou o conceito de appropriating, de interrupt e mansplaining. A gente só colocou o conceito, não falou nada
ninguém falou nada, a gente só colocou isso em cima da mesa. E teve uma repercussão grande, muitos órgãos aí, pessoas que visitam a ANA, que participam de reuniões, pedem o imã, a gente já passou para várias pessoas, e esse aí teve uma repercussão grande internamente nesse sentido, né? A gente faz também, nós temos uma rede interna de comunicação, de vez em quando a gente coloca uns filmezinhos assim, para o pessoal, olha esse filmezinho, que legal, filmes chamados, né, que tratam desse assunto da sensibilização das posturas e atitudes de homens e mulheres. E como eu tinha dito antes, essa oficina, Construindo a Proposta de Água e Higiene para o Brasil, de 2017, isso aí é o nosso, digamos assim, o resultado dessa oficina é como se fosse a nossa Bíblia, né? A gente se pauta muito em cima do conteúdo que veio dessa oficina. O que fazer, o que não fazer. Obviamente, a gente não consegue fazer tudo, a gente consegue fazer uma coisa ou outra, mas a gente sempre está consultando esse material dessa oficina para nortear nossas ações, né? A gente apoiou a criação da rede, né, o coletivo de mulheres latino-americanas, e continuamos apoiando, estamos apoiando, inclusive, a realização desses série de seminários, né, que nós estamos participando agora. Gostaríamos de ter participado mais, de ter ajudado mais, mas muitas vezes a gente se esbarra nas burocracias, né, da administração pública e não consegue fazer mais do que a princípio a gente se planeja, né? Mas ajudamos também nas questões das palestras e dos painéis no 8º Fórum Mundial da Água, também voltados para esse tema. E a gente sempre fizemos esse ano uma palestra sobre ODS 5 e ODS 6, que a gente acha que é exatamente, né? Acho não, né? É exatamente o casamento dos dois temas, né? Tanto que no nosso evento da semana passada, esse aí foi objeto de uma mesa grande, uma mesa muito, muito, muito interessante. E a gente sempre está aí buscando a parceria com o pessoal que está trabalhando no ODS 5. O ODS 6 vai muito bem, digamos assim, mas o ODS 5 a gente fica até triste quando vê algumas informações, né? Mas continuamos aí sempre atentas no que depender da gente, prestigiando. E o evento do dia 18, né, que eu acho que foi eu diria, o segundo grande evento do tema feito pelo comitê, mas o primeiro que foi uma repercussão maior, digamos assim, porque essa externalidade positiva de estarmos sendo obrigados a usar essas tecnologias de comunicação à distância, né, os trabalhos remotos e tal, permite que você atinja mais pessoas, né? Foi um evento denso, foram muitas horas, né? Muita informação, muita mulher, assim, de muita excelência falando. A gente vai beber dessa fonte durante muito tempo que rolou ali, junto com o relatório da oficina de 2017, eu tenho certeza que as coisas que vieram dessa experiência maravilhosa que nós tivemos na semana passada, vai ser muita fonte de inspiração para pautar os nossos trabalhos. Eu vou colocar daqui a pouco no chat o link de onde estão os vídeos desse evento, tá? Em 3 línguas, tá? Tem em português, inglês e espanhol à disposição. As apresentações que foram disponibilizadas também, vai ter um link lá para quem quiser acessar,
tá? Isso é público, está disponível e é para usar. Se quiser nos dar retorno, a gente agradece, tá? Mas está lá à disposição. Daqui a pouco eu vou, terminando aqui, eu disponibilizo o link. Já está no canal da Ana do YouTube. E aí a gente pensa, né, o que é que a gente já fez até agora e o que é que a gente ainda pode fazer dentro dessa pauta, né? Essa questão de desenvolver e divulgar os estudos e informações desagregada por gênero, isso aí a gente acha que é uma coisa que meio que veio para ficar, não tem mais muito como sair. O que a gente pensa é que nós temos agora é que cutucar as pessoas para sempre estarem atentos. Você vai levantar uma informação, pede por gênero. Pede por gênero, porque aí a gente vai ter essa informação depois. Então, a gente sempre, quando eu te pergunto, eu falo isso em todos os nossos setores. Se você tem uma ficha de inscrição, pede o gênero, porque depois eu só puxo por gênero. Eu não quero saber o nome, a qualificação daquela pessoa. Eu quero saber quantos homens, quantas mulheres e quantos outros gêneros participaram de um determinado evento, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem agora que, de certa forma, tentar institucionalizar isso como regra, né? Como regra. E isso é uma coisa que nós estamos fazendo internamente na ANA e sempre que podemos, tentamos levar isso também para os nossos parceiros externos, né? A questão de participação de mulheres, né? A gente tem questões que foram apresentadas na semana passada que foram fantásticas. Mulher, pelo amor de Deus, não me cria mais coisa para eu fazer, não. Eu já tenho trabalho demais, vocês ainda querem que eu participe de outras coisas. Ou seja, a sobrecarga da mulher, quando você abre espaço para ela participar, você espera que ela participe e ela não vem por quê? Eu acho que são perguntas que a gente precisa fazer e, em alguma medida, ver o que é possível fazer para que essas mulheres possam participar, né? Então, tem o caso das mães e lactantes, que eu falei ainda agora, que muitas vezes não participam, porque com o que eu vou deixar meus meninos? Como é que eu faço? Eu estou amamentando. Então, assim, essas situações são situações que talvez a gente consiga resolver. Vamos criar espaço para elas. Eu sei que já existem iniciativas nesse sentido. Talvez institucionalizar isso, né? Criar regras para isso. Não é simples, não é fácil, nós vamos esbarrar com N questões orçamentárias, questões de custos, vai ter muita resistência, mas a gente tem que começar, no mínimo, conversar sobre esse assunto e fazer algumas tentativas. E aí vamos atrás do que deu certo, vamos atrás do que não deu certo e vamos tentar construir isso, né? A questão da perspectiva de gênero como diretriz das organizações, eu acho que isso aqui é importante a gente fazer uma chamada. Nós tivemos essa semana, o lançamento de um livro da Rebob, né? Mulheres e Águas, né? Acho que Mulheres das Águas, eu não sei bem o título, eu fiquei muito lisonjeada de estar entre essas mulheres, e no lançamento nós tivemos algumas falas que eu achei muito interessantes, muito pertinentes, mas que demonstra que, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer um trabalho de sensibilização muito grande com as mulheres que já estão em espaço de poder ou que já estão em situação que já conquistaram, têm uma carreira de sucesso dentro dessa área, meio que naquele sentido assim, nossa, você é referência para muita gente, né? Elas realmente são referências no tema, são referências no setor, são referências como mulheres nesse setor. Mas eu acho que existe um certo
talvez desconhecimento de que essa pauta da perspectiva de gênero seria para que talvez pessoas que não tenham tanta qualificação ocupem espaços que hoje são ocupados por mulheres altamente qualificadas, né? Eu acho que nós precisamos começar a trabalhar um pouco mais essas mulheres que batalharam muito para estar onde estão, no sentido de talvez demonstrar que para cada uma que chegou lá, quantas ficaram pelo caminho porque não conseguiram ter a mesma oportunidade, enquanto quantas mulheres ficaram para trás e quantos homens ficaram para trás, né? Talvez simplesmente para mostrar que não é apenas uma questão de qualificação, porque muitas mulheres altamente qualificadas, talvez tanto ou em alguma medida mais do que essas, ficaram pelo caminho. Então, assim, e não precisariam ter ficado se as questões fossem melhor trabalhadas. A questão do perspectiva de gênero sempre associada à questão de cotas, né? Isso também apareceu, um grande, digamos assim, receio de se adotar esse tipo de estratégia para solucionar, digamos assim, esse problema. Então, eu acho que a gente precisa conversar muito com essas pessoas, para que elas entendam melhor. Fazer, talvez, aí no sentido da capacitação, uma capacitação para pessoas que estão em posição de destaque, né? Para mostrar essa pauta para elas. Eu penso que esse é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Eu entendo que isso e eu acho que isso apareceu bem, apareceu no nosso seminário, apareceu no lançamento do livro, então eu acho que é uma coisa que já está bastante evidenciada e que talvez a gente precise parar um pouquinho e conversar sobre isso, né? Uma coisa que está desde o começo da criação do CEPEG, praticamente, que a plataforma, elas existem, né? Quando você vai em eventos na área de recursos hídricos, e estão lá aquelas mesas maravilhosas, com pessoas excepcionais para falar sobre um determinado tema, se não todos, a imensa maioria, homens. Quando você faz um evento que você está falando de aspectos de representação institucional ou coisa parecida, você não tem como muito fugir muito, porque você vai ter ali dirigentes, e como hoje a maior parte dos dirigentes são homens, então a maior parte dos componentes da mesa também acabam que são homens. Mas você tem isso acontecendo também em espaços técnicos, ou às vezes até mesmo espaços de representação de categorias. Ou seja, situações em que esse desequilíbrio não poderia ser evitado. E ele não é evitado simplesmente porque as pessoas nem têm, como diz, nem levam isso em consideração, porque para a grande maioria isso não é um problema, não é uma questão. Então, acho que a primeira coisa é mostrar que sim, que isso é uma questão. É importante que a gente leve isso em consideração, naqueles espaços onde que é possível, que a perspectiva de gênero faça parte da montagem do seu evento, da montagem da sua mesa. No simpósio da BRH agora, por exemplo, eu tenho uma amiga pessoal minha, Mariana, da FAENG de Minas, e ela estava montando lá a estrutura de 3 mesas redondas que eles iam promover lá pela FAENG. E eu virei para ela e falei assim, Mariana, ó, não esquece da perspectiva de gênero, hein? Bota equilíbrio nessas mesas. Poxa, foi fantástico. Eles fizeram 3 mesas, numa tinha mais homens que mulheres, na outra tinha exatamente o mesmo tanto, e na outra tinha mais mulheres do que homens. Se você somar todo mundo que participou, 50-50. Foi perfeito, perfeito, perfeito. Foi uma fala minha com a Mariana, e ela falou, não, perfeito. Era um evento técnico, ela fez isso e foi tranquilo. Eu estou dando só um exemplo, não estou dizendo que eu sou, que eu fiz e aconteci, não é isso. Você chega para uma pessoa e fala, e aí, você considerou a perspectiva de gênero?
qualquer reunião, qualquer evento, sabe? Você fala assim com uma amigo, uma pessoa conhecida, e aos poucos você vai mudando. E além disso, aos poucos, a falta de equilíbrio de gênero nos eventos já estão incomodando homens e mulheres que já se sensibilizaram, que já têm esse olhar. Então, hoje é possível ver homens e mulheres questionando, poxa, mas só tem homem aqui, poxa, mas só tem mulher. Isso já vem acontecendo, isso é muito interessante, né? E aí, um dos grandes argumentos é que, mas não tem mulher que sabe falar sobre isso. Não existe, eu tentei um monte de mulher, mas nenhuma está disponível para falar sobre isso. Essa é a resposta clássica. E a gente, desde o começo, tinha a intenção de criar uma plataforma onde as mulheres que querem falar ou que estão aptas a falar sobre N assuntos, iriam ali, se cadastrariam, se disponibilizariam a falar sobre aqueles assuntos, né? Essa plataforma não anda porque existem vários obstáculos, digamos assim, né? Nós somos uma instituição de governo, então tem uma série de questões envolvidas e a gente não conseguiu levar isso adiante. E agora surgiu uma oportunidade a partir do INCOB, que teve um questionamento forte sobre questão de gênero ali, porque o INCOB sempre observou muito essa questão de gênero. E agora, nesse último evento que teve, não rolou do jeito que rolava antes e, obviamente, chamou atenção, né? E aí a gente acabou, como externalidade, digamos assim, dessa coisa que aconteceu no INCOB, conseguindo a gente fazer uma parceria com eles para usar a estrutura deles lá para lançar essa plataforma do Elas Existem. Então, vamos começar as tratativas em breve para colocar isso aí colocar em funcionamento, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser, tem muita coisa envolvida, tem a questão da lei de proteção de dados, então, tem muita coisa envolvida, mas o fato é que acredito que a gente deu um passo bastante forte em direção a concretizar essa plataforma. Espero que em breve a gente tenha mais notícias, né? Essa questão da inclusão da perspectiva de gênero nas políticas, planos, programas e projetos, ou seja, tudo que a gente participa hoje em dia, a gente já virou chato do gênero, né? E aí, vamos olhar por esse lado? Tem como, não tem como? É colocar, sempre jogar essa carta na mesa. É a chata do gênero, mas tem que ser, né? Exatamente essa coisa de falta de espaço ou falta de condição de debater essa questão de equilíbrio de gênero, a gente sempre questionar, por que esse evento só tem homem? Por que esse evento só tem mulher? É questionar mesmo. Se você tiver a oportunidade de participar de algum evento que esteja dessa forma, dá uma questionada. Não, a mesa foi ótima, pena que só tinha homem, né? Esse assunto é excelente, mas seria muito bom ouvir a perspectiva por parte de uma mulher. Será que as mulheres pensam da mesma forma? Eu acho que essa é a colocar a pulga atrás da orelha, digamos assim, né? Será que as mulheres pensam realmente igual os homens? Será que não tem nenhuma outra perspectiva? Eu acho que isso são coisas que a gente pode trazer para o debate das nossas questões de trabalho no dia a dia, né? E também essa questão de sempre que você pode, você questionar algumas atitudes, né, nas reuniões, nas coisas, igual nós fizemos com o Prisma, né? Isso que está acontecendo aqui agora nesse ambiente de trabalho, você está constrangendo o colega ou coisa parecida, você está o tempo inteiro chamando a atenção para essas questões, que eu acho que isso, aos poucos, vai mudando os comportamentos das pessoas, né? A gente, concluindo aqui, uma fala minha enorme, extensa,
Eu acho que tem ainda um longo caminho a percorrer. Nós começamos a ter informações e agora a gente precisa decidir o que a gente vai fazer com isso, né? A questão de também dos espaços de representação, muito mais homens do que mulheres, a gente também já tem essas informações, já tem esses dados, a gente precisa verificar se a gente vai fazer alguma coisa com isso ou não, ou só vai ter os dados e pronto, a gente vai jogar isso na hora de elaboração de política pública ou não, entendeu? Eu acho que, assim, no que compete ao Comitê de Gênero em si, nós vamos continuar fazendo essas ações, chamando atenção para as questões, colocando as informações à disposição, fazendo o trabalho de formiguinha, de jogar isso na mesa o tempo todo, de sensibilizar, de chamar atenção, de forma que, num futuro, que eu espero que não seja muito distante, a gente não precise mais falar sobre isso. A nossa intenção é chegar num ponto onde a gente não precise mais tocar nesse assunto, porque isso já é uma situação, digamos assim, resolvida, né? Gente, muito obrigada, desculpa aí o tempo enorme que eu fiquei falando, deixa eu parar aqui. É isso aí, muito obrigada aí pela atenção, espero ter atendido a expectativa aí do pessoal da organização e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, viu? Muito grata, Consuelo, super atendida às expectativas. Muito obrigada por compartilhar essa trajetória tão rica, né? Tão interessante, sobre a construção, a criação e a consolidação, né? Porque é assim que eu vejo, né? O CEPEG aí num momento de plena consolidação. E é muito bom ver esses resultados, né? Eu estava aqui ouvindo a sua fala e acho que é muito importante, você trouxe a questão da informação, né? A gente precisa ter informações, precisamos ter dados desagregados, mas precisamos também divulgar esses dados, né? Então, já é uma outra fase também, né? Então, há informações disponíveis, precisamos divulgar e também precisamos pensar estrategicamente no que fazer com essas informações, né? Então, qual é o próximo passo, né? Além de mapear as desigualdades, as assimetrias de gênero, né? O que a gente faz pragmaticamente com tudo isso, né? Além de um diagnóstico. Claro que diagnósticos são super importantes, né? Mas em termos do que nós podemos fazer aí em termos de futuro. E aí, claro, que eu já deixo aí a minha provocação para o CEPEG, e não só para o CEPEG, mas para nós todas, né? E todos que trabalhamos aí com essa discussão. A questão da série histórica também é muito importante, né? Ainda são poucos anos com informações, mas é assim que a gente constrói séries históricas, né? E eu tenho, assim, para mim é muito bom, é realmente interessantíssimo ver isso, porque eu já vejo lá na frente a gente olhando para trás, né? E pensando, olha, era assim, hoje a gente consegue estabelecer, né, uma outra dinâmica, reconhecer uma outra dinâmica, um outro perfil. Então, muito bom e grata por compartilhar esses dados inéditos já, né, de 2021. Muito bom saber disso. Fiquei feliz também aí com essa criação desse espaço, essa proposta, né, de criação de espaços para mulheres aí em fase de amamentação. Esse é um momento bem delicado aí das trajetórias, né, das mulheres no que se refere à vida profissional, então oferecer uma capacitação é algo bastante interessante. E é isso, né? Eu acho que nosso objetivo é esse, né? A Consuelo concluiu a fala dela aí de uma forma bem estratégica, no sentido de desnaturalizarmos, né, esse olhar, né? Então, não temos, por exemplo, mulheres presentes numa mesa. Qual é o problema, né? Onde estão elas, né? Elas existem, né? O nome aí de uma das iniciativas do CEPEG, né? Justamente com um banco de dados, né? Na criação de um banco de dados de profissionais do setor, né? De recursos hídricos, para dizer, olha, temos
mulheres extremamente capacitadas que podem ocupar tão bem, né, quanto homens, né, a partir da sua trajetória, expertise e conhecimento. Então, com isso, eu agradeço mais uma vez, Consuelo Mar, um prazer ter você aqui conosco, e abro aí, né, para as perguntas. Não sei se já temos alguma pergunta, alguma dúvida, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, a nossa parceira aqui, irmã camarada, né, de caminhada, de organização, a Vera, está trazendo aqui para a gente, né? E agora, que temos bastante número em termos de diagnósticos, né? Como fazer para que as ações de gênero, né, cheguem no nível dos comitês, né? Ocupado, em média, por 70% dos homens. E aí? E agora? Como é que a gente pode ajudar aí a fazer esse balanço, esse rebalanço, né, esse equilíbrio de gênero nos comitês? Vera, eu, assim, não sei, mas eu acho que nós temos capacidade de tentar construir uma solução, sabe, Vera? Eu acho que hoje, por exemplo, antes a gente falava, são mais homens do que as mulheres e tal, aí tá, era percepção, hoje não, hoje é dado, hoje é informação, hoje você já sabe que é assim, você já sabe como é o trabalho e isso já está publicado, tem lastro de ciência por trás, então você tem um grau de certeza, de confiabilidade naquela informação que não pode ser facilmente contestado por ninguém, né, digamos assim. Então, hoje nós temos condição como diz o outro, de jogar esse dado na mesa e tentar trabalhar isso. Agora, trabalhar isso é um caminho grande, porque nós sabemos que os números são assim. Eu acho que agora também já temos uma razoável capacidade de responder por que eles são assim, né? Eu acho que já temos alguns trabalhos que nos permitem responder por que eles são assim e já temos alguma informação de por que eles são assim. Eu acho que debruçar em cima dessas razões e tentar montar estratégias para mudar isso, né? A gente tem, por exemplo, um diagnóstico que é muito trabalhado pelo setor de capacitação da ANA, que é a representatividade, né? Que você tem muita gente nos comitês, representam alguns setores, mas estão lá e não representam seus setores, estão lá representando, às vezes, a si mesmo, né? Às vezes a quem está ali do lado, digamos assim, pressionando mais, né? Então, tem várias capacitações sendo feitas para tentar resolver essas situações. Existem até alguns questionamentos de que este modelo não é um modelo que funciona. O modelo de comitês não seria um modelo que funciona, né? Existem algumas linhas que pensam que talvez o modelo mais eficiente seja o de estruturas para resolver onde conflitos já existem, né? Já existe o conflito instalado ou em vias de se instalar, né? Bacias mais pressionadas seja por qual fator seja, né? Então, existe, e isso a gente viu agora novamente aparecendo no simpósio da BRH, essa questão da revisão da 9433, análise da efetividade dos instrumentos. Então, assim, existe um questionamento grande sobre esse modelo, e inclusive nesse sentido, de que é um modelo que ele não funciona porque você não tem realmente a representatividade. E, além disso, é um modelo caro,
né? E essa é uma outra linha que vem, porque você ter reuniões, por exemplo, de comitê de bacia, que às vezes são muito distantes, as pessoas têm que se deslocar. As reuniões virtuais, em alguma medida, conseguiu dar uma diminuída nisso daí, mas mesmo assim, existe toda uma vertente que diz que a participação virtual não é tão eficiente quanto a presencial. Então, existem muitas nuances, né, Vera? Não apenas a questão de gênero, em que pese que eu acho que essa é um fator importante. Eu acho que é necessário, sim, que a gente ouça mulheres, inclusive mulheres, algumas falas que foram do seminário da semana passada, muito interessantes, que são alguns segmentos de mulheres, né? Mulheres ribeirinhas, pescadores e tal, que já é um outro olhar, um olhar bem específico e de extrema relevância, né? E quando a gente para pensar, vai, poxa vida, o que eu sei sobre a questão das mulheres ribeirinhas? Nada. O máximo é ler alguma coisa, é totalmente diferente. Então, eu, mulher, e uma mulher ribeirinha numa determinada situação, são duas visões completamente diferentes de duas mulheres, né? Então, assim, tem outras questões que eu acho que à medida que a gente for aprofundando, né, Vera, a gente pode tentar trabalhar um pouco melhor, talvez, o nosso próprio modelo de gestão de recursos hídricos, né? Assim, Consuelo, não a especialista em recursos hídricos da AMA, né? Eu gosto muito do modelo de trabalhar locais, trabalhar em menor escala, em escala onde os problemas estão acontecendo ou estão em vias de acontecer. Eu gosto muito desse modelo. Eu acho ele um dos mais eficientes. Assim, ele não é tão preventivo, mas eu acho que nós temos outros instrumentos de prevenção que não precisa ter essa participação tão efetiva, entendeu? Enquanto que uma questão local, eu acho que a participação mais efetiva de todos os setores sendo ouvidos, e ali você leva a pescadora, você leva cada um dos setores que estão ali sendo diretamente impactados, eu acho que é mais fácil de você mobilizar e ouvir e levar em consideração realmente o que aquelas pessoas precisam trazer para o debate. Então, assim, o que eu acredito que talvez possa ajudar um pouco. É isso, Vera. Obrigada, Consuelo. Então, só comentando também isso, a questão da participação, né? A questão de gênero, ela já traz todos os desafios, né? Como a Consuelo disse, da participação, e acirra ainda mais essa questão, né, presente nesses espaços de participação, que são as desigualdades, né? Então, são desigualdades que vão se somando, e é preciso olhar para isso, né? Então, acho que o fato de a gente ter números, né, só identifica, evidencia, né? Eu sempre falo, são as evidências. Então, uma coisa é eu dizer, nós dizermos que sempre tem muito homem e pouca mulher. Outra coisa é você trazer dados concretos, né, de experiências concretas, que, como a Consuelo disse, que estão acontecendo lá no território, né, no local, na escala local. Então, com isso, a gente consegue dizer, opa, peraí, mas por que isso, né? E até sensibilizar mulheres também nesse sentido, por que eu não estou participando? Né? Porque eu não estou ocupando esse espaço, eu poderia tranquilamente, ou não tão tranquilamente, porque são muitas as atividades, né? Ocupar. Mas antes de passar a palavra para a Denise Soares, que está de mão levantada aqui pedindo a palavra, eu queria só lembrar que no próximo mês, em dezembro, nós não teremos, né, a edição do nosso seminário latino-americano de água e gênero, porque já vai ser Natal, né? A gente sempre tem os nossos encontros nas últimas quintas-feiras de cada mês, né? Mas que em janeiro nós estaremos de volta, né, para retomar aí essa discussão. No dia 27 de janeiro de 2022, estaremos aqui novamente, né, retomando essa discussão. E, Denise, por favor.
Obrigada, Tani. Consuelo, eu fiquei impressionada com a quantidade de coisa que vocês fazem. Eu imagino que vocês são toda uma instituição, não pode ser que sejam só um comitê impressionante, impressionante. Não, eu gostaria que o México tivesse essa fortaleza de que vocês têm. E é nesse sentido que vai a minha pergunta, né? Que aqui no México que a gente tem no que seria a ANA aí, que é a Comissão Nacional da Água, é enlace de gênero. E o que a gente briga, as feministas estão brigando o tempo todo, é que a gente quer uma área de gênero que seja junto com planificação para poder não só institucionalizar, mas também transversalizar em todas as ações internas e externas, e, além disso, que as pessoas da área possam incidir em toda a instituição e também que tenham uma atividade só isso, que já é muitíssimo trabalho. E você começou a sua fala falando, além disso, né, isso eu faço porque eu sou comprometida, porque eu amo, mas, além disso, tem que fazer minhas atividades normais. Eu disse, gente, então, às 3 da manhã, eu imagino você trabalhando para gênero, né? Porque no horário normal você vai estar trabalhando para suas atividades. Então, o que você acha? Assim, vocês pensam em avançar, em ter essa proposta de transformar numa área e junto à planeação, ou você acha que com essa perspectiva que vocês têm é suficiente, já conseguem fazer muitas coisas? E outra coisa é em relação à necessidade de gerar processos de capacitação para que os projetos tenham enfoque de gênero. Eu acho super importante o que comenta a Daniela, né? Que ótimo, a gente já está gerando muita informação, mas não é suficiente só diagnóstico, né? O que fazer depois para reduzir as brechas de gênero, porque o diagnóstico vai servir justamente para isso, né? Para reduzir a brecha de gênero com ações concretas. Então, o que você pensa assim, de vocês também, a necessidade de trabalhar em metodologias justamente orientadas para trabalhar em território? Como você falava com as atoras muito específicas, né? Que vivem nas montanhas, que são completamente diferentes das pescadoras, que são diferentes das ribeirinhas, desculpa. Então, o que você acha disso? E, principalmente, em termos estratégicos, é suficiente o comitê? Não sei, Denise. Olha, vão com calma. A chance de ter uma dedicação, digamos assim, exclusiva ao tema da perspectiva de gênero internamente na ANA é nula. Isso não existe na situação que nós estamos hoje. O que existe é digamos assim, uma parcela bastante significativa dos colegas da ANA que entendem a pauta, que gostam da pauta, que acreditam na pauta e, de certa forma, nos apoiam. Né? Então, ele tem, em que pese que tem a questão institucional da portaria, as coisas acontecem muito no nível pessoal, de relação da gente com os colegas e tudo, e aí a gente vai conseguindo fazer as nossas ações muito, porque a gente sempre trabalha em parceria, né? Levantar essas informações dos órgãos estaduais foi uma parceria com o pessoal do Progestão. Lançar o Prismazinho foi com o pessoal da assessoria de comunicação. O seminário da semana passada foi com o pessoal da assessoria internacional. Então, a gente sempre trabalha em parceria com alguém. Assim,
As nossas chefias também são muito, de certa forma, compreensivas e nos apoiam na pauta e, de certa forma, por exemplo, o seminário da semana passada foi um absurdo de tempo que tomou. E não tem como. Então, você acaba tendo que, de certa forma, contar com a compreensão da sua chefia. Entendeu? Se não tiver a compreensão da sua chefia, você vira para a equipe, você pega e fala, olha, eu não vou poder participar. E aí o resto da equipe que segure as pontas. E o que aconteceu? Nós tivemos colegas, nós somos 13, mas a gente teve aí um núcleo de uns 7, 8 pessoas que carregaram o piano. Teve gente ali do comitê que nem oi, nem tchau deu, assim, tudo bem. E outra coisa que a gente faz questão é o seguinte, isso não tem problema nenhum, porque o trabalho é voluntário, você faz se você puder, se você quiser. Ninguém é obrigado. Obviamente, a partir do momento que a pessoa participa, ela tem um comprometimento com aquilo ali, mas às vezes naquele momento, naquela situação, para aquele evento específico, a pessoa não pode participar. Mas aí, de repente, em um outro evento, uma outra coisa, a pessoa participa, se dedica, vira noites. Então, é muito relativo isso, né? Às vezes tem para um lado e às vezes tem para o outro, depende muito. E a gente acaba levando numa boa, porque a gente entende e tem mesmo que entender o momento do outro. Né? A gente tem a nossa coordenadora que é super atuante, a Mariane. Mariana teve um problema de saúde bem agora, quando a gente foi ter o evento, e assim, a equipe toda se juntou, falou, vamos lá, vamos fazer, e pronto, e o evento foi realizado, e ficou ótimo, e é assim, nessa coisa meio, digamos assim, de improviso e boa vontade, mas as coisas estão acontecendo, não estão acontecendo na velocidade que a gente gostaria, mas você mesmo deu aí seu depoimento do quanto a gente, de certa forma, conseguiu fazer. Nas minhas conclusões ali, eu disse que a gente tem um longo caminho, e é um longo caminho. E o que a gente vai ser? Qual vai ser o nosso próximo passo? Eu acho que o ano que vem talvez a gente devesse mexer nessa parte de capacitação para chegar em algum avanço, né? Não sei. Eu acho que isso, nós temos uma reunião de balanço na próxima semana, do que a gente fez e o que a gente vai se propor a fazer para o próximo ano. E aí é onde a gente vai ver onde que a gente tem condição de dar um passo, e é onde a gente vai, talvez internamente nos processos da ANA, mexer nos processos internos da ANA para inserir oficialmente a perspectiva de gênero. Mas nós temos outras questões, por exemplo, em janeiro, lá na ANA são 5 diretores, e em janeiro vão sair 4. Vão sair 4 diretores. Então, o que vai ser feito? Não sei. Então, assim, tem outras questões também que pesam, né? E a gente tem todo esse trabalho, toda essa disposição, mas existem outras condicionantes, né? Nós tínhamos uma orientação, digamos assim, de trabalho, aí houve uma alteração nas orientações de governo federal sobre essas questões de representação em colegiados e tudo, e a gente não pode fazer nada, a gente acata e vai tentando fazer o melhor que pode, né? Então, essa questão de ir localmente capacitar, eu gosto muito disso, mas eu não sei se a gente consegue, porque não é apenas a nossa, digamos assim, a nossa vontade. Uma coisa é certa, viu, Denise, que a gente sempre buscou, a gente sempre apostou no que é possível fazer. Sempre o nosso corte foi isso. Olha, gente, isso aqui é uma coisa que é possível. Diante dos cenários que a gente enxerga, a gente aposta no possível. E essa nossa aposta tem dado
bons resultados, bons retornos, a gente tem conseguido fazer o possível. Uma das coisas que talvez a gente trabalhe o ano que vem seja com os homens. Eu acho que existe aí, já estamos com uma abertura na casa muito interessante para a gente fazer uma ação voltada para os homens. Eu não sei que ação, talvez a gente entrar em contato com ONU Mulheres, Rifochi, não sei. Mas eu gosto muito dessa ideia, dessa perspectiva de trabalhar os homens. Acho que está na hora, sabe? Questão de exatamente isso aí, da masculinidade, sabe? Eu acho que fazer uma palestra, talvez, no mês de março, né? A gente faz uma para as mulheres, faz uma para os homens mesmo, para a questão de masculinidade, de questão de comportamento. A gente precisa trabalhar os homens, e eu acho que, de certa forma, eles querem, sabe? Eles pedem. Teve uma coisa muito... Só que eu sei que eu estou falando demais, mas a gente fez em março agora, desse ano, umas sombrinhas de chuva, para dar de brinde, né, para as mulheres. Ficou muito bonitinha a sombrinha. Mas só que o trabalho remoto, então quase ninguém pegou essas sombrinhas, as sombrinhas estavam lá. E agora a gente tem um certo movimento de retorno ao trabalho presencial e temporada de chuva. E aí a gente começou a divulgar, falou, olha, lembram da sombrinha de março? Então, as sombrinhas estão lá, vão lá buscar e tal. Os rapazes todos, mas por que não tem sombrinha para a gente quer sombrinha, a gente quer sombrinha. Então, assim, a gente percebe o quanto eles estão, na verdade, antenados e, de certa forma, querem participar, né? Então, eu acho que talvez esteja numa boa hora da gente começar a se aproximar um pouco mais dos homens nesse tema. Esclarecer mais, talvez eles tenham muitas dúvidas sobre o que seja isso, né, que a gente tanto fala de gênero e água, e a maioria das vezes são mulheres que estão atrás de se informar sobre esse tema, né? Talvez. Eu acho que é uma boa, acho que é possível. É isso. Não sei se eu te respondi tudo, tá, Denise? Se eu não respondi, me desculpa aí. Obrigada, Consuelo. Acho que respondeu bastante, né? Indo além, inclusive, Consuelo. Bom, a Denise Excelente, mil que obrigada. diga. Muito bom essa coisa. Eu acho que é muito importante, né? Essa ideia, enfim, essa proposta de integrar, de fato, né? Os homens também, né? Então, trabalhar com o gênero aí realmente como uma perspectiva. E não criando resistências, né? Mas abrindo caminhos e integrando mesmo. Bom, gente, não sei se teria mais alguma pergunta, a gente já vai se aproximando aí do nosso horário, né? De conclusão aqui da nossa atividade. E eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez a Consuelo. É muito bom saber das novidades, dos avanços. Sempre tem avanços, é isso, Denise. Né? É interessantíssimo. Olha que eu acompanho relativamente de perto, né? Verdade. Mas sempre tem avanços, surpresas, muito, muito bom mesmo. Vamos pensar nisso, né? O que é que a gente faz com essas informações, com esses dados, que tipo de ação a gente pode juntas, né? Juntas, todos, empreender como estratégia mesmo. Então, só lembrando, gente, mais uma vez, que no próximo mês, dezembro, a gente não vai ter, né, a nossa edição do SLAG, mas estaremos de volta em janeiro, no dia 27 de janeiro, com a 6ª edição do Seminário Latino-Americano de Água e Gênero. Então, eu gostaria de agradecer a presença de cada um, cada uma, né? E particularmente da Consuelo, e seguimos juntas, né? Fortalecendo aí a participação, a equidade de gênero, o equilíbrio, né? Em prol de uma gestão das águas mais democrática, né? E inclusiva. Muito grata, Consuelo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela oportunidade e vamos juntos aí, seguindo nessa pauta. Em janeiro estaremos aí. Assim será. Obrigada, Consuelo. Nada. Também queria agradecer a Consuelo pelo conteúdo que você trouxe, pelo seu tempo e esforço de estar conosco. Nesta tarde, gostaria de fazer alguma consideração?
Eu? Sim. Só mesmo agradecer aí vocês, parabenizar aí pela organização do evento, muito pertinente. Eu acho que esses eventos aqui vão ficar realmente, tem uma coisa, só um resgatezinho aqui, eu sei que estou falando demais, mas quando eu comecei a mexer com essa pauta, né, se falava muito de coisas que tinham acontecido, né, eventos que tinham acontecido, pessoas que atuaram e tal, e que para mim, assim, respeitosamente, ouvi, aprendi, absolvi, mas eram símbolos, digamos assim, né? Mas eu acho que tudo que está acontecendo hoje, todos esses eventos gravados, disponibilizados na internet, as pessoas que estão trabalhando nessa pauta ali, seus rostos, suas faces, suas falas, estão sendo disponibilizados e ficarão aí disponível para as futuras gerações, o pessoal que está vindo aí, que daqui a pouco vai contar a estranha história da luta de gênero que aconteceu, né? Que, se Deus quiser, vai ser estranha, que absurdo aquilo, se Deus quiser, vai ser isso, assim, olha que absurdo isso aqui, você acredita que tinha isso, né? Se Deus quiser, nossos netos vão rir disso, né? Se Deus quiser. Mas, assim, o importante é que esse registro hoje está ficando, né? Eu acho isso muito legal, aquela nossa oficina, né, Daniela? Tanta coisa que foi maravilhosamente condensada por Daniela e por Hélice lá, que fizeram todo o registro daquela oficina, mas hoje, ó, nós estamos aqui, isso tudo que a gente conversou aqui está registrado, está lá e pode ser visto, né? Então, essa iniciativa do seminário, assim, parabéns, eles realmente fantástica essa iniciativa e vou divulgar mais do que já divulgava, né? Porque eu já divulgo sempre, mas parabéns mesmo a toda a equipe, eu sei que vocês têm um trabalho enorme para organizar isso daqui, mas parabéns mesmo e muito obrigada, eu estou muito honrada de ter participado, viu? Nós que agradecemos, Consuelo. Agradecemos também a todas e a todos que participaram desta live. Lembrando a todos que o certificado será enviado automaticamente no momento posterior e o formulário da avaliação do evento e sugestão de novos temas se encontra no chat. A gravação também será disponibilizada no YouTube para aqueles que não conseguiram estar presente hoje. Nós vemos na próxima edição do SLAG. Acompanhe nossas redes sociais para mais detalhes e tenham todos um ótimo dia e até mais. Obrigada, Bem, Grace. até mais, tchau. Obrigada, Grace, Daniela e Consuelo.